You and me is like perfection. I've been loving our progression. But I gotta make a Episódio do Pode Vivi? E hoje eu tenho aqui um convidado. Você vai descobrir logo quem é, mas você já sabe qual é a essência do negócio dele, porque nós estamos no ambiente dele. Então nós estamos na casa desse fera, dessa pessoa incrível que você vai se conectar agora, Kilmer. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Vivi. Que apresentação, hein? Gostei da apresentação, sensacional. Cara, mas é Muito que bom. não tem como não ser. Primeiro que a sua energia é uma conexão sensacional, né? A gente chega perto de você, já entende quem você é. E o lugar que você criou, assim, é o meu queridinho. Pra começar a história, gente, eu Muito tô feliz. mais aqui do que não sei aonde, né? É verdade. Já virou point, né? Já de virou happy point. hour, de sensacional. Exatamente. Então, é um ambiente super acolhedor. Nós estamos aqui gravando na Contentix. E é a minha casa hoje, é onde eu gravo os meus conteúdos, é onde eu faço os meus podcasts. Vem evento por aí, né, Kilmer? Tem evento. Já pode dar spoiler assim, já? Não, sabia. ainda não. Não, só deixa- de leve. bem de só um leve. pouquinho. Tem evento Sucintamente. por aí, com certeza, né? Não tem como não fazer evento. E quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem acolhida, né? O seu time tem a sua cara. E isso é sensacional. Nós aqui temos um propósito de, primeiro, eu só trago aqui pessoas que têm histórias de sucesso. Então, eu já entendo que a sua história seja uma história construída na realidade de muito sucesso. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é a nossa audiência. Então, nós temos lá do outro lado pessoas que estão empreendendo, que são empresários, que são líderes, pessoas que estão totalmente conectadas com uma construção. Então, a nossa missão é trazer para essa mesa a sua história, a fim de que eles possam modelar, trazer situações, trazer a sua construção, porque possivelmente tem alguém lá que está passando por isso. Ou já passou, ou de alguma forma precisa entender essa inteligência de negócio que a gente traz para a mesa para evoluir também nos seus resultados. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E você quer começar pela conta? Por onde você quer começar? Que ponto? Me traz um ponto, de repente, que pode ser uma dificuldade, às vezes, do empresário, e a gente pode evoluir em cima disso. Eu quero começar pedindo que você que está aí nos assistindo, se inscreva no canal. São conteúdos incríveis, são pessoas que estão aqui no seu tempo, colocando a história na mesa para que você tenha essa conexão. Então, vai lá, curte, compartilha, se inscreve para que você também receba esses conteúdos em tempo real. Já saiba quem é o convidado e tenha essa interação com a gente. Até porque o algoritmo, quanto mais você comenta, quanto mais você dá like, mais o vídeo ele vai ser entregue, né? Então, mais ele vai ser recomendado. Então, o mínimo, e aproveita que tá de graça ainda, né? Dá like, não cobra, não Ainda precisa não pagar nada, né? Isso aí. Então, até que aproveita já. Kilmer, olha só. A minha primeira... Eu tenho uma única pergunta para começar o episódio e no decorrer a gente vai desenvolvendo ela, tá? Mas a primeira pergunta é, qual é a sua história? Como você traz para nós essa linha do tempo para que a gente entenda o que você construiu nesse caminho? Minha história... Olha, vou te falar que a minha história, provavelmente, pensando ainda em empreendedorismo, acredito que ela comece aos 13, 14 anos. Ela foi basicamente, e é uma coisa até muito doida, porque eu gostava muito de mágica, adorava quando era criança, eu adorava mágica. E aí os amigos dos meus pais me davam aqueles kitzinhos, isso quando eu tinha acho que 7, 8 anos. E eu sempre gostei. Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a frequentar tinha um quiosque no shopping Tatuapé, inclusive. Fiz amizade com o vendedor e eu não saía de lá. Vivia, todo dia aparecia por lá e comprava e aprendia e tal. Aí eu comecei a evoluir um pouco mais no sentido de ter acesso a mágicas um pouco mais profissionais e com 14 anos eu e um amigo meu, a gente ia atrás de buffets para fechar show de mágica no buffet. Então, nós dois chegávamos... Eu já tô passada. Então, já coisas começa... que ninguém sabe. Que legal! Pois é, então, 14 anos a gente mesmo ali... E engraçado que você vê que, assim, eu era muito tímido.
Isso eu acredito que foi um dos primeiros pilares para eu começar a tirar essa timidez. Então, a gente chegava lá no buffet, ó, é o seguinte, a gente faz mágica, ninguém dava credibilidade. Eu tinha cara de muito novo na época, então eu aparentava ter 10 anos de idade. Eu era magrelinho, eu era pequenininho. Então, ninguém dava muito crédito, mas foi ali que começou. Depois disso, comecei a trabalhar, inclusive, fazendo shows de mágica em buffet. Depois comecei a vender mágica para outras pessoas. E ali foi o start, na verdade, do empreendedorismo. E tiveram mais alguns? Você quer que já vai passando já? Peraí, não, segura. Vamos por partes, né? Deixa eu te perguntar, porque é muito curioso, né? Primeiro que você traz um insight de desenvolver uma habilidade, né, diante da sua timidez. Isso já é um ponto importante para... Se você não tá aí com papel e caneta na mão, essa é a hora. Pega, porque é importantíssimo anotar os insights que você tem a partir do que você significa esse insight. Então, tímido. Já era uma habilidade que você desenvolveu de início. Exato. Mas o que me traz mais curiosidade é uma primeira habilidade, a mágica, algo que você gostava. E como que você encarava a reação das pessoas diante do truque que você fazia? Olha, eu acho que tinha de tudo ali, pra ser bem sincero. Até por conta da aparência, né, de ser muito novo, os adultos meio que tiravam um pouquinho de sarro, sabe? Não levava, apesar da gente fazer mágicas que, na época, eram as mágicas que passavam em televisão. Taça de fogo, a gente tinha coelho, a gente tinha pombo, a gente tinha... Então, era assim, profissional, era profissional, não era iniciante, amador, era realmente extremamente profissional. O que a gente usava coelho era uma taça que a gente colocava fogo na taça e que transformava num coelho. Então, de primeiro momento, as pessoas, elas não faziam piadinha, sabe? E aí, quando a gente começava o show, mudava, transformava, né, a percepção. Então, a reação, depois que via, identificava e falava, nossa, realmente são profissionais. Né? Você tinha que conquistar essa credibilidade. Com o resultado da mágica. Com o resultado, porque aparentemente eu não gerava credibilidade. Então tinha só através do resultado, né? Até porque era extremamente jovem, né? Você era de fato jovem, né? Mas já com uma cabeça responsável e toda voltada para um nível de excelência na entrega. Muito, muito. Inclusive, esse é um dos pilares esse é um dos valores, na verdade, da Contents dentro da nossa cultura. Excelência. É um dos principais valores dentro do nosso negócio. Então, toda vez que eu me propunha fazer algo, nunca era mais ou menos. Era sempre onde eu consigo ser o melhor nisso. Tanto por isso que a gente frequentava convenções de mágico onde nós éramos os mais novos. Então, a gente estava... Sabe, todos aqueles mágicos da época que passavam no Gugu, a gente estava nos mesmos ambientes que eles. Porque a gente já tinha um nível de profissionalismo que a gente conseguia acessar essa galera, mesmo sendo criança. Muito legal. Já tem 1 milhão de insights só desse trecho. Só de um pedacinho. Porque se você for olhar para essa primeira estruturação, e o que eu falo muito, Kilmer, é que a gente sempre tem a bagagem que vai nos levar para onde a gente deseja ir. Né? E olhando para o seu espaço, para a forma com que nós somos recebidos, eu sinto isso, eu sinto a excelência. Sendo construída desde a infância. Na época, eu sempre falava que tiveram fases da minha vida que eu encarava como uma qualidade, tiveram fases da minha vida que eu encarei como um defeito, e hoje, sabendo equilibrar, eu consigo entender que se torna uma qualidade, que é o lance do perfeccionismo. Eu nunca fui satisfeito com coisas mais ou menos. Só que o perfeccionismo em excesso, ele faz você perder muito tempo. Então, tem que ter a balança para equilibrar entre você trazer qualidade e você trazer velocidade, porque tem coisas, por exemplo, que não precisa ter um perfeccionismo absurdo. Tem coisas que precisam. Então, eu comecei a aprender que não era tudo que era necessário. Eu comecei a aprender que eu tenho que focar no perfeccionismo onde é necessário. Qual foi o momento que você entendeu isso? Nossa, eu demorei muito. Demorou? Muito. Eu comecei a entender isso, eu acredito que com mais de 30 anos. Eu acredito, inclusive, que foi trabalhando com produção de audiovisual, que eu ficava preso num vídeo por muito tempo. E, claro, eu sempre buscava a excelência, só que tinha coisa que ninguém ia perceber. Ninguém. Somente alguém que talvez alguém que trabalhasse com audiovisual. E eu ficava preso naquilo, preso. Foi ali que comecei a desenvolver. E a gente tá falando aí de 5 anos atrás, 3 anos atrás. Super recente. Até porque eu
tenho um pouco mais de 20 anos, né? Então, Continua a carinha de tá. bebê. Vamos lá. Eu tenho 40 anos. Então, Mentira. tenho 40 Não anos. acredito. RG na mesa. Então, eu fui aprender praticamente com 35 anos. Isso. Uhum. Foi um longo período, né, de aprendizado. Perfeito. Vamos segurar esse e vamos voltar para o ponto do mágica. Então, foi ali... Você se desenvolveu até que... Ali foi a mágica. Depois da mágica, eu sempre fui muito ligado a tendências de aproveitar momentos, de enxergar, às vezes, à frente do que as outras pessoas estão vendo. Eu não lembro se foi logo na sequência, eu acredito que não é da sua época, Vivi, mas tinha o lance da telemensagem. Droga. Sabe o que é a telemensagem? Não, Não, né? Não. não. Nem Não imagina, faço né? ideia. Eu fico aqui pensando. Telepatia, telemensagem? A telemensagem era um serviço que, por exemplo, você ia fazer aniversário. A empresa de telemensagem te ligava, falava, Vivi, tem uma mensagem para você. Você pode ouvir? Posso. E aí entrava uma gravação. Olá, Vivi. É muito legal hoje e um dia muito especial. Hoje é seu dia, tal. Aí fazia uma gravação, terminava. Vivi, você consegue ter ideia de quem te mandou essa mensagem? Ah, não tenho ideia. Quem te mandou foi fulano. Sério? Ah, que legal. Pois é, parabéns. E que seu dia seja incrível. E desligava. E às vezes o fulano tava ouvindo. Tinha essa opção? Olha o perigo. Então. Eu tive que me entregar, não aguentou. Mandei Então, várias. Telemensagem. E nessa época, acho que foi mais ou menos com uns 15 anos, mais ou menos, começou esse serviço. Aí eu falei, tá, beleza. Eu tenho aqui um fio, eu tenho um conector de fone de ouvido e eu tenho uma linha telefônica. E se eu soldar esse fio no conector de fone de ouvido, espetar no rádio e colocar esse fio como se fosse uma segunda linha da extensão do telefone? Fiz a telemensagem. Aí eu comecei a vender serviço de telemensagem, vendi um só. Meu marketing não era muito bom nessa época. E ainda não recebi. Meu Você acredita? Deus! Uma vizinha que contratou e não me pagou. Que belezinha. Inclusive, se estiver assistindo, por favor, tá? Ainda é tempo. Ele vai passar o Pix no Eu final. vou passar o Pix. Então foi isso, depois eu comecei a enxergar a tendência dos piercings, lembra? Tendência de piercing. Quando começou a estourar isso, na época era moda piercing na língua, piercing na sobrancelha, sim, piercing no umbigo. Eu fiz um curso de piercing, comecei a trabalhar com isso, coloquei muito piercing nessa época, eu tinha 16 anos. O pai olhava, imagina eu indo, e eu comecei colocando a domicílio. Imagina o pai contratando, porque é contratado por telefone, né? Chegando um moleque de 16 anos com um cara de 13 no máximo para colocar o piercing na filha. Então, foi outro período de começar a identificar que era um negócio que ia estourar muito. E eu fui à frente. Depois eu comecei a pôr piercing num lugar que eu fiz parceria no Itaim Bibi. Então, eu usava o estúdio da pessoa para colocar piercing. Nossa, tem coisa, hein? Tem coisa. Eles me disseram. Mas não me disse que ia ser... Entregando, né? Que ia ser bastante coisa. Trabalhei com telemensagem. Telemensagem não. Ligação, telemarketing. Trabalhei com telemarketing. Trabalhei numa distribuidora farmacêutica. Trabalhei produzindo site. Trabalhei de design. E é engraçado que tudo que eu fiz na vida, em algum momento depois tudo desconectou. Talvez vai rolar uma conexão. Trabalhei em loja de roupa. Ixi, eu fiz bastante coisa, Vivi. É exatamente esse ponto, né? Que as conexões e as habilidades que vão se aprendendo para que você chegue na sua competência essencial. Que eu acho que é muito sobre isso, né? Em vários conteúdos eu falo sobre o valuation pessoal. Que é isso, quanto de mim tem nessa mesa que faz com que o meu produto se diferencie. Daí você falou sobre uma visão que muitas vezes é além do alcance daquelas pessoas que estão ao seu redor e que no final das contas vai fazer todo sentido para aquelas experiências que você galgou ali, que você realmente realizou durante a sua trajetória. Por isso que eu gosto de trazer tanto a história, porque quando você me fala sobre as suas experiências, os sinais, eles estão em todos os locais. Exato.
Exatamente. Eu gosto muito de falar, inclusive eu falo até muito pro time com relação a isso, que muitas vezes as pessoas elas fazem algo em algum momento da vida e às vezes elas não veem sentido. Mas eu tô fazendo isso e, vai me agregar. Mas vai, em algum momento isso vai se conectar. Por exemplo, eu trabalhei com gráfica. Eu trabalhei primeiro em uma gráfica e depois eu tive minha própria gráfica. Me deu muito conhecimento de design. Eu tive produtora de audiovisual. A Contents é toda voltada ao audiovisual. Uhum. Tudo teve uma pitada. Eu trabalhei com Herbalife. Inclusive, eu trabalhei 5 anos com a Herbalife. Foi o lugar que eu mais aprendi na minha vida. Foi a faculdade que eu não fiz, que eu escolhi não fazer, porque eu sempre quis ser empreendedor. Então, eu me especializei em cursos, tenho curso de administração, de departamento financeiro, pessoal, auditoria de departamento pessoal, contabilidade. Fiz muitos cursos, mas não fiz a faculdade. Então, praticamente a Herbalife foi minha faculdade, que foi onde me ensinou a palestrar. Foi onde me ensinou a fazer um controle extremamente absurdo financeiro, porque fracionar pod shake é um negócio que é muito complexo. Então, sim. Hoje, tudo conecta. E qualquer medida a mais... Exato, é prejuízo. Então, tudo que eu fiz na vida hoje se conecta de alguma forma. E faz, por exemplo, eu conseguir conversar com qualquer área tranquilamente. Entende? Se precisar sentar com o financeiro, eu vou conversar com ele de igual para igual. Óbvio, o objetivo é a gente sempre contratar pessoas muito melhores que a gente em cada setor. Isso é um fato. Só que eu consigo conversar de igual para igual. Sentar com o contador, eu consigo conversar de igual para igual. Eu entendo tudo que ele está falando. Com o marketing, entendo tudo que está falando. Enfim, com o comercial, gosto pra caramba de vendas. E onde me ensinou vendas? Lá na loja de roupa e quando eu vendia mágica. Entende? Então, é isso. Tudo se conecta. Tudo se conecta. Até a questão, né? Você falando da telemensagem, não é que é isso, né? Porque nós aqui estamos passando mensagem para diversas pessoas a partir de um podcast, né? Conteúdo e essa conexão de pessoas, tudo tem muito a ver. Exato. E quando você fala sobre contratar pessoas muito melhores, isso é muito legal. Eu acho que a gente pode trazer um pouco sobre isso. Primeiro porque eu acredito que isso também faz parte do sucesso que você construiu aqui. É uma das primeiras coisas que eu evidenciei quando a gente chega aqui, o acolhimento das pessoas. E assim, não é uma pessoa. Gente, todo mundo aqui é querido, é maravilhoso, é incrível. Então, como manter essa energia, né? O que você preza qual é o pilar desse relacionamento dono, time? E eu vejo que você está na construção também, né? Você está aqui sempre. Exato. Pilar principal, aí a gente volta naquela conversa da excelência. Hoje, aliás, quando eu fiz o curso de administração, eu tinha mais ou menos 19 anos. Nesse curso de administração, a gente teve que montar uma empresa. E dentro ali das características da empresa, tinha um ponto que é a gente encontrar o nosso diferencial. Quando eu vim colocando os nossos diferenciais da nossa empresa, isso lá no curso, eu coloquei assim... atendimento diferenciado, coloquei alguma coisa assim, eu falei, nossa, a hora que eu for apresentar, eu vou inovar, atendimento top. Descobri. É isso. E aí, quando eu falei atendimento, meu professor, na época, ele me deu um esculacho, ele fez assim, atendimento não é um diferencial, atendimento é uma obrigação. E eu falei, nossa, é verdade, atendimento é uma obrigação. Só que a gente vive num momento que hoje sim é o diferencial, porque os atendimentos estão cada vez piores. Uhum. A gente vive num momento que as pessoas elas olham para captação de lead, não, tem que ter muito lead, se o cliente não quiser, o problema é dele, que virou um diferencial. A gente está fazendo um orçamento com cabine acústica, o orçamento que a gente recebeu mais caro foi o com pior qualidade de atendimento. Uau. De repente, eles estão investindo pesado em tráfego, porque eles estão gerando uma base gigantesca de leads para o comercial, então o cara não está nem aí com o atendimento. Só que vamos parar para pensar, quantos % aumentaria a conversão dele se ele tivesse um atendimento de qualidade? Muito. Se ele já está trabalhando com um produto com um ticket mais alto do que o padrão do mercado, ele não está olhando para o atendimento. Quantos % a mais ele faturaria se ele fizesse só um ajuste fino no atendimento dele, investindo o mesmo custo de aquisição de cliente, mesmo custo, aliás,
reduziria o CAC dele. Uhum. Afinal de contas, ele agora ele converte mais, mas mantendo o mesmo custo. Olha que doido. E a Contents, ela foi criada justamente para resolver uma dor no mercado. Porque quando a gente fazia eventos sem ser na Contents, a gente chegou a fazer evento em hotel, chegou a fazer evento em outros espaços de eventos. Evento em hotel, por exemplo, é o pior lugar para fazer. Porque o know-how deles ali não é locação de espaço de eventos, é hotelaria. É a pessoa ir lá e dormir no hotel. Eles não é o know-how deles aquele. Então, uma vez que não é o know-how deles, eles estão, desculpa o termo, cagando pro atendimento. O nosso evento, a gente fazia uma venda dentro dele que era da nossa mentoria. O palestrante, ele tem que estar com a cabeça voltada pro evento dele. Sim. Ele tem que estar pensando como está sendo a experiência dos convidados dele dentro do evento. Ele não tem que estar preocupado com questões técnicas do espaço. Entende? Quando eu entendi que eu falei assim, peraí, esse é o mercado que a gente tá? Eu fiz evento em um monte de lugares, claro, tiveram lugares bons, mas a maior parte ruim. Deixou a desejar. Eu falei, o quê? Eu falei, isso aqui é um mercado que tá fácil de ganhar. E é tão fácil você trabalhar com uma boa qualidade de atendimento, sabe? E aí foi aí que saiu a Contents, que é justamente para resolver uma dor do mercado em experiência, principalmente experiência. Eu gosto muito do conceito Disney. Apesar de hoje perfeito. A Disney não ser mais como era antigamente, o conceito Disney ter caído bastante. Você vê que até a Disney não está conseguindo segurar o conceito onda, Disney. Imagina. Mas é isso. Então, a gente trabalha uma cultura aqui muito séria. A gente contrata baseado em cultura, a gente dá feedback positivo baseado em cultura, a gente dá feedback negativo baseado em cultura e a gente encerra contrato baseado em cultura. Então... É a veia real. É a veia, tem que ser. Tem que ser. Uhum. E é muito legal porque eu vejo que ela é viva aqui, né? Eu nem sei qual era, né? Você já colocou aqui um pilar, né? Excelência. Eu nem fazia ideia de que ela estava na cultura, nos valores da empresa, mas tá aí, tá bem. Muito, isso que você está falando é muito importante, porque daí a gente volta para a mágica, né? Apesar de ser tão óbvio que um atendimento de qualidade fideliza e até mesmo traz mais clientes, porque naturalmente, quantos clientes eu já trouxe aqui para te fazer uma apresentação, para a pessoa ver, entender essa experiência, porque quando eu bebo de uma água limpa, eu quero que quem está ao meu redor também faça isso, né? Então, a mágica, que não é mágica, né? Mas ela acontece exatamente aí, porque a pessoa está muito carente de atenção, está muito carente de acolhimento, e quando você fala sobre a especialidade em fazer isso, que é a sua especialidade aqui, não é a especialidade do hotel, esse mesmo conceito, ele transita para o time. Porque muitas vezes, a especialidade daquela pessoa que está ali, que você colocou, trazer pessoas muito melhores, ela é fundamental se ela estiver no lugar de conforto, se ela estiver apresentando também a melhor habilidade e um direcionamento. Que é isso que eu percebo que, para você, isso é muito importante, né? Total. E é uma gestão humanizada, sabe? Eu já fui CLT. Eu já fui humilhado na frente de cliente no meio de loja pelo meu gerente. Então, eu sei o que é isso. Eu sei... tem uma pessoa por trás ali de uma contratação, entende? Então, a partir do momento que... Óbvio, né? A gente tem seriedade também, tem horas de falar sério, só que a gente tem também um clima humanizado. Tem um clima parceiro, tem um clima, sabe, de conversa. Eu nunca gritei com ninguém, nem acredito que eu nunca vou precisar fazer isso. Diferente de determinadas gestões, sabe? Uhum. Que é aquela gestão mais antiga que o pessoal fala. Então, tem como você conseguir levar a cultura, tem como você trazer a seriedade, tem como você se posicionar de uma maneira profissional sem precisar... exceder. Exato, exceder, com certeza. E isso para você, bem... Eu vi que você falou aqui sobre parcerias, né? Acho que é um ponto interessante para a gente falar. Mas antes disso, eu quero bater na tecla do perfeccionismo. Porque eu sei que na nossa audiência tem bastante gente que precisa entender esse contexto. Eu sou uma pessoa que já lidei muito com isso também, que vou melhorando, porque uma vez eu falei, nossa, meu juiz interno é extremamente rígido, né? E aí uma pessoa que estava na mesa disse assim, se ele não fosse, você não estaria nessa mesa. Mas existe o equilíbrio.
Existe o como, né? E o como melhorar a habilidade dentro desse contexto. Em casa, que eu acredito que tenha pessoas também com a questão da centralização, né? Que eu acho que esse perfeccionismo, ele traz isso, né? Ninguém vai fazer melhor do que eu. Uhum. Como é que você lida com isso dentro desse contexto geral, já tendo evoluído? Tive que trabalhar muito intensamente isso também. Na minha época de gráfica, eu tinha uma designer e aí ela criava a arte, ela me mandava para aprovar, era eu que mandava pro cliente. Eu sempre ajustava antes de mandar pro cliente. Então, eu comecei a entender que se eu quero escalar, muitos momentos, você vai até aceitar que não vai sair 100% do jeito que você gostaria. Você tem que aceitar que não vai sair exatamente do jeito que você gostaria, mas faz parte. Claro, mantendo uma qualidade, mantendo um padrão, obviamente, mas às vezes a gente acaba se apegando a alguns detalhes que às vezes E ainda tem outro ponto, tá? Uma outra vertente, que é o gosto pessoal. Às vezes, no meu gosto pessoal, aquele cantinho ali tinha que estar tal jeito. Mas é o pessoal. Então, pera, tem que separar. Será que isso aqui que eu tô olhando, será que é só uma questão pessoal ou será que realmente é uma questão técnica? Realmente é uma questão que é importante de mudar. Uma vez eu vi um vídeo no Instagram que era um rapaz de uma agência e uma cliente pediu para fazer uma criação de um logo. E nesse logo tinha um Y. E primeiro ela pediu para alterar a perninha para um lado, depois ela pediu para fazer a perninha mais fina do Y. Depois pediu para não sei o quê, depois não sei o quê. Ela pediu tantas alterações, mas tantas alterações, demandou tanta energia dela e da agência, que no final ela acabou querendo a perninha inicial. Será que acontece isso aí em casa? Então, aí a gente para analisar. Vamos aprofundar nisso. Será que iria fazer diferença para que lado era a perninha do logo dela? Será que ela iria construir mais clientes porque a perninha ela é um pouquinho mais fina? Ou ela... Não ia. E quanto tempo perdido dentro desse contexto? Quanto tempo perdido? Para o empresário, quanto que vale a hora do empresário? Entende? Então, às vezes, está preso numa coisa que não vai ter importância nenhuma. Ninguém vai reparar. Ou não vai mudar o jogo. Não vai fazer faturar milhões porque a perninha do Y ficou mais para cá. Então, quando eu comecei a entender e pôr na balança, tá, beleza, primeira etapa. Isso aqui é pessoal ou isso aqui realmente é uma questão técnica? É pessoal, já elimino. Ah, não, é questão técnica. Perfeito. Agora que é uma questão técnica. Na balança, quanto que eu preciso me preocupar sendo uma questão técnica pensando nisso? Vai fazer faturar mais? O cliente vai ficar insatisfeito por conta disso? Vai. Então, tem que corrigir. O cliente vai perceber... Vai ter impacto, não vai? O cliente vai perceber ou só eu estou percebendo porque eu tenho uma visão muito técnica? Ah, não. Para o cliente, tanto faz. Às vezes ele pode até gostar disso. Então, perfeito. Então, faz tá sentido. Tudo certo. Uhum. Tá tudo bem, entende? Então, e também tem um outro ponto, né? Por exemplo, no audiovisual, você vai fazer um vídeo, o vídeo ele pode custar de R$2.000, por exemplo, a R$100.000. Tudo vai depender do quê? Eu quero um vídeo de R$100.000. Vai ser um tipo de câmera, vai ser um tipo de profissional, vai ser um tipo de editor, vai ter elementos, vai ter animação, vai ter não sei o quê. Um vídeo de R$2.000. Já é um profissional, mas com uma questão técnica mais reduzida, um equipamento um pouco mais reduzido, é óbvio, não dá pra fazer usar uma câmera de cinema para fazer um vídeo de R$2.000. O investimento acompanha. Claro, exato. E aí no vídeo de R$2.000, é uma coisa mais simples ou uma coisa que vai ter que demandar uma edição de anos igual ao Avatar? É isso. Sim. Lá eles estão pagando milhões. Sim. Aqui eles estão pagando 2.000. Então tem que ser uma coisa mais rápida, objetiva. Então eu comecei a entender isso. Comecei a entender que tem coisas que são necessárias, tem coisas que não são. E próximo, bola pra frente. E hoje você consegue delegar, descentralizar ou ainda é um desafio? Tem um livro que chama Arte de Delegar. É muito bom esse livro. Eu li, eu comecei a ter uma outra visão. Hoje eu classifico nível de entendimento. Então, por exemplo, uma pessoa, um júnior, dá para ela, por exemplo, pegar um vídeo, gravar, editar e postar sem aprovação? Não dá? Você vai arriscar muito, né? Não tem como. Exato, não tem como. Então, um pleno, um sênior. Então, entender em que momento que aquela pessoa está dentro ali do negócio, qual que é o nível de conhecimento dela, qual que é o nível de maturidade dela, e aí você vai fazendo os testezinhos. Tá, beleza. Mas tem uma frase que eu adoro, inclusive foi o mentor que me ensinou ela, quem confia, confere.
Perfeito. Então, é isso. Beleza, você vai dando autonomia, você vai dando essa liberdade, você tem que deixar as pessoas fazerem as coisas, porque quanto mais você cresce, quanto mais você fatura, você não vai chegar um momento que você já nem pode mais olhar para aquilo. E se você ficar enfiado naquilo, você não vai crescer mais, você vai estacionar. E muitas vezes o aquilo, dependendo do nível de maturidade de negócio que o empresário está, é falar de coisas operacionais. Ele tem que estar mais no estratégico, ele tem que olhar mais de cima do que ir lá e... Ah, não, olha, isso aqui aqui não dá. Isso aqui tem que ficar assim, ó, viu? Entende? Então, Sim. é isso. É ter a maturidade de que você vai ter que entregar o seu poder, que tem muita gente que não quer soltar. Vai ter que entregar, óbvio. Esse livro é muito bom, esse livro Arte de Delegar. Será que é esse mesmo? Ah, Não é esse não, Du. Mas... ele te trouxe esse insight. Muito. Na verdade, essa habilidade de conseguir gerenciar tudo. Ele é uma história que são, se eu não me engano, 2 irmãos. É o poder de delegar. Errei. O poder. É esse mesmo. É muito bom. E aí são 2 irmãos, se eu não me engano, e Top. um faz tudo certinho, ele delega muito bem, e o outro não sabe delegar nada. Então ele vai errando e o outro vai falando, não, mas ó, você fez errado, você tem que fazer assim, você tem que... E assim, são várias técnicas que vai fazendo você entregar. Posso comentar sobre o que acabou de acontecer? É. Que pra mim é matéria, né? Tudo que acontece, eu sou meio maluca, assim, tudo que acontece eu vou analisando e tudo. Olha só a sua postura dentro do que aconteceu aqui agora. Que assim, tá, o título do livro você trouxe na memória e, na verdade, era outro título. O Du, ele é sempre super ágil em colocar e muito assertivo. Mas eu tenho certeza que isso aconteceu pra gente trazer como exemplo. Que foi, Edu, errei. Eu errei. Exato. A minha comunicação, né, que é o que muitas pessoas, às vezes, também lá em casa, na hora de delegar, de direcionar, não traz a informação de uma forma assertiva, correta e real... E tenta, de alguma forma, abafar isso. Isso foi muito legal. Faz uma coisa que a gente ensina também muito. Autorresponsabilidade. Sim. É fácil, né? Culpar todo mundo à volta. E o mais difícil é você assumir que a culpa é sua. E tem muito... Isso é uma coisa que eu vejo com muito empresário. Muito. A culpa é sempre do cliente. Inclusive, eu falei isso num treinamento. Na verdade, a culpa é minha, eu boto em quem eu quero, né? É quase isso. Não, e a culpa é do cliente. Ah, porque o cliente não entendeu, a culpa é dele. Não, peraí, se o cliente não entendeu, a sua comunicação foi horrível. Então, a comunicação sendo horrível, a culpa não é mais do cliente. A culpa é sua que não soube explicar direito para o cliente entender. A autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade total. Perfeito. Em treinamentos, a gente fala muito sobre isso. Às vezes, a gente tá tendo um problema. O cliente não tá fazendo tal coisa. Pera, o que a gente tem que ajustar para o cliente fazer? Qual é o detalhezinho ali que está faltando? Ou ele entender, ou criar um processo, nesse processo, ou ter algo documentado. Isso. Entende? Para o cliente. Ele vai entender. E aí, depois que a gente faz isso, resolve. Olha só. E a sua parte, de fato, está feita, né? A culpa era nossa. Entende? Então, é isso. Inclusive, esse lance da comunicação fala nesse livro. Que é perguntar para a pessoa, falar assim, olha, Vivi, eu preciso que você pegue essa xícara aqui, deixe ela sempre do lado direito, tá? E pode deixar a xícara bem centralizadinha assim, toda vez. Legal? Legal, beleza. O que você entendeu, Vivi? Para que a pessoa diga o que entendeu. Pronto. Olha como resolve um problema de comunicação. Não, e às vezes você vai perceber que ela entendeu errado daqui uma semana. Mas ela já fez... Fala sobre isso também. Se é algo que leva muito tempo, você precisa fazer alguns acompanhamentos no meio do caminho para daqui uma semana. Se leva uma semana e você descobrir daqui uma semana, você vai perder mais uma semana. E se é que tem reparo, né? Se é que tem reparo, porque muitas vezes não tem. No seu caso, né? Advogado. Exatamente. Já o jurídico é um negocinho, né? O prazo fundamental. já foi embora. E a pergunta que eu tenho aqui para você antes do nosso desenvolvimento é... Eu sei que você está sempre em imersões, está sempre em desenvolvimento, né? Como é que você gerencia a sua mente diante de toda a influência que se tem? Qual o sentido da influência? O que eu geralmente trago é assim, ó. Eu olho para o outro e quero chegar naquele patamar. Mas eu não entendo que o meu patamar ainda é esse. Então, eu tenho que comparar alguém que esteja na minha forma e no meu caminho de desenvolvimento, né? Modelar, enfim.
quando eu falo dessas influências externas, em cada curso se escuta de uma forma. Você falou aqui sobre o gosto pessoal, ou sobre a opinião, sobre as experiências que se tem. Isso também acontece dentro dos direcionamentos e treinamentos que a gente vive. Como que você faz para filtrar e gerenciar o que é importante para você, o que faz sentido, o que não faz? Eu acho que muita coisa tem relação com qual momento a gente está. Por exemplo, na época da Herbalife tinha uma série de 5 áudios que chamava Mentalidade. E a ideia era ouvir aqueles áudios em loop por tempos e tempos e meses. Cada áudio tinha uma média de duração de 1 hora e pouco. E aí você terminava ele e ouvia de novo. Aí você terminava ele e ouvia de novo. Então a gente está falando aí de mais ou menos, vamos falar 1h30, em 7 horas e meia, né, de áudio. Só que cada vez que eu voltava e ouvia, eu entendia algo que parecia que não estava lá. Uhum. Entende? Sim. Parecia que falava, nossa, essa informação estava aqui, não é possível, eu não ouvi. Por quê? Porque eu estava vivendo um momento que aquilo ali era importante para mim. Por exemplo, uma pessoa que eu admiro demais é o Flávio Augusto. Tá. Uma admiração gigante. E é um cara que, eu me espelho. Inclusive, eu não sei se você sabe, a primeira unidade da WhatsApp dele em São Paulo foi nesse prédio. Ah, não sabia. Foi sem querer, tá? Olha, eu fiquei sabendo depois foi nesse prédio. Sem querer pra você, né? Mas Deuscidência é uma coisa que acontece. Foi aqui. E eu tava ouvindo, inclusive, um audiobook dele, e aí ele fala que foi aqui, enfim. Então, assim, é um cara que eu me espelho muito. Eu sei que, pra eu chegar lá, tem que se desenvolver muito. E eu tenho uma frase que eu gosto de levar, eu não sei nem onde eu ouvi, onde que eu vi essa frase, que é: o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Uhum. Também já então ouvi. eu tenho muita clareza que o conhecimento que eu tenho hoje fez eu chegar até aqui, até o presente, até o dia 26. Não era pra... podia ter falado o dia? Tudo bem. Então, assim, o conhecimento que eu tenho fez eu chegar até aqui. Para eu escalar mais, eu vou ter que aprender coisas novas. A nossa ideia é expandir a nível nacional, é expandir a nível internacional, Eu tenho conhecimento de expansão a esse nível? Eu tenho conhecimento, por exemplo, de franquia? Eu tenho conhecimento de... Então, eu vou ter que adquirir novos conhecimentos para conseguir escalar mais. Então, é isso que eu sempre vou atrás, geralmente baseado na dor que eu estou sentindo. Por exemplo, o livro O Poder de Delegar. Por que será que eu fui ler ele? Era importantíssimo. Eu não estou sabendo delegar. Uhum. Deixa eu me especializar nisso. Estou lendo um livro que é As Leis do CEO. Alguma coisa assim. Por quê? Porque, agora eu cheguei num momento que já tenho que ter a visão do CEO. E esse posicionamento, essa postura, inclusive. Postura, exatamente, que muda tudo. Uhum. Então, por exemplo, vou trazer outros exemplos. Minha forma de me vestir mudou completamente. Até corte de cabelo mudou completamente. Como que eu vou me posicionar de uma maneira que as pessoas vão entender em que nível que eu estou só de bater o olho? Porque não tem jeito, não vamos ser hipócrita de falar que as pessoas elas não vão te avaliar assim que elas batem o olho em você. Então, eu vou sempre me preocupando em fazer os ajustes em cada fase, em cada momento que eu vou evoluindo. E aí, essa é a forma de gerenciar a sua mente para o que importa para aquele momento. O que importa para aquele momento. Exatamente isso. E para isso, imagino eu que a clareza precisa ser grande para onde você está indo, né? A clareza e eu acho que o desejo, sabe? O desejo... Olha só. É maravilhoso. Eu sou apaixonada. Edu. O desejo de querer, sabe? Tem um livro que chama... Nossa, esse me deu branco agora. Quem pensa enriquece. Que é o tal do desejo ardente, que eles falam tanto. Então, ter o desejo de... Beleza, eu quero chegar aqui, eu preciso me capacitar para chegar até aqui, eu vou ter que me matar para chegar até aqui. Eu tenho 40 anos, eu sou muito grato por onde eu cheguei, óbvio, mas eu ainda não estou na posição que eu desejo. Será que eu vou ter que estudar mais ou menos do que alguém que é mais novo para eu chegar na posição que eu desejo? Uma pessoa que está com 20 anos, ela tem ainda 20 anos pela frente para conseguir se capacitar. Eu não, eu já enxergo que eu estou atrasado.
Eu tô atrasado. Corre. Sem tempo. Eu tô sem tempo. Ó, é correria. E você coloca qualidade e velocidade, né? É isso, entende? Hoje eu tava conversando com um time sobre... Eu fui calcular, fazer o cálculo da minha hora. Perfeito. Hoje. Por quê? Para eu ter clareza. Tem que ter clareza. Cada vez que eu sentar para conversar com algum assunto, o quanto que eu tô deixando para trás. Exatamente. Entende? Tem que ter essa clareza, tem que ser, tipo, agilidade. Então, é isso. É assim que eu vou organizando a mente, né? E você acredita que você tá... E essa é uma coisa interessante, né? Acho que teve uma última reunião que a gente fez com um cliente aqui, lembra? Que eu trouxe cliente aqui, que eu falei, tá, Kilmer, mas e isso aí é um produto já? As cutucadinhas, né? Faz parte do jogo. Esse foi um ponto também. Porque hoje já é um produto. Sentar e desenhar agora já é um produto. É uma super habilidade, né? Total. E que naturalmente para você isso é fácil. Mas tem um valor imensurável no mercado. Exato. E eu vou dar um spoiler, hein? Vai ser, ó, em primeira mão, hein? Você vai receber isso em primeira... Gosto disso. Ó, a cara da nossa social media aqui, ó, de fundo. Você me ama também, deixa isso pra lá. A gente vai ter uma reunião amanhã sobre isso, já vai ganhar um spoiler já. Pode falar? Vamos falar, né? Vamos falar. Pode, Vivi? Pode, Vivi, gatinho. pode, Vivi. Pode. Aqui, a Contents, na verdade, apesar das pessoas acharem que é um local que tem espaços, na verdade, a Contents, ela sempre foi construída baseado em geração de autoridade e posicionamento. Ponto. Porque a nossa vida, minha e da minha esposa, ela foi construída através da internet, através de posicionamento, através de autoridade. Eu falo com muita convicção que o setor mais importante de qualquer empresa em 2026 é o setor de marketing. Não adianta falar que é o comercial, que é o... É o marketing. Porque hoje, as empresas elas estão extremamente condicionadas a receber clientes através de onde? Da internet. Ah, que coisa! Sim. Ou ainda existe comercial que vai bater de porta em porta e que vai com a pastinha embaixo do braço? Ou será que existe ainda o comercial que fica ali fazendo ligação ativa? Não existe mais, já era. Agora é rede social, captação de lead, cai lá pro comercial, vai trabalhar. Vai checar, vai fazer ali. Total. Então, a Contents, ela é um ambiente de posicionamento, geração de posicionamento, geração de autoridade que usa espaço físico para conseguir isso. Perfeito. Então, tudo aqui ele é preparado para gerar autoridade. Desde a recepção, quando o cliente ele entra e tem aquele impacto de telão, a cara dele lá. Amo. Não é? Meu então, Deus. Quando a pessoa lá entra lá, e quem está olhando lá de fora vai olhar falando, nossa, que lugar legal. Onde que é esse lugar legal? Na Paulista. Nossa, na Paulista. Então, peraí, tá fazendo lá na Paulista, num lugar desse. Então, só isso já tá gerando posicionamento. Isso. Maneira... Já te leva para um outro nível de autoridade dentro do contexto. É igual quando a pessoa tá lá no trânsito, aí ela tá lá com a mão no volante, com o relógio, e aí aparece o logo do carro e tá fazendo story mostrando o trânsito. Sim. É tipo isso, é o posicionamento maquiado. Então, a Contents, ela é baseado nisso. E agora, a gente vai entrar com alguns produtos justamente para isso. Porque tem muita gente que chega aqui e fala assim, pô, eu não sei fazer evento. Eu nunca fiz evento. Eu sei que eu preciso me posicionar. Eu sei que eu preciso hoje ser uma autoridade, afinal de contas, subir no palco, o microfone já me gera autoridade. Só as pessoas verem isso de fora. Sim. Ah, mas como que eu faço? Qual que é a ordem que eu vou colocar minha palestra para ficar legal, para ficar atrativa? Como que eu faço um pitch de vendas? E a gente vai trazer agora isso. Então, isso vai ser bem mais segmentado. Um produto que vai atrelar totalmente ao nosso produto físico. Vai entrar numa prateleira ali de produtos acessórios e acessíveis também para quem já está dentro de casa fazendo o que tem que ser feito. Isso é inteligência em negócios, né? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E faz muito sentido isso que você está falando, porque às vezes a complexidade de trabalhar isso tudo, ela é tão distante que as pessoas não fazem ou não trazem esse talento para fora porque falta esse suporte. Então, é incrível que você esteja fazendo isso. Eu tinha uma pergunta para você, mas eu acho que você acabou de responder, que era, qual é a próxima mágica, né? Você colocou lá, eu tirava mesmo o coelho da cartola, eu fazia o fogo. Eu acho que isso conecta muito com o que a pessoa pode esperar. A credibilidade você já alcançou, né? A autoridade do seu produto, mas essa mágica aí vem para
Essa vai ser a mágica. Esse spoilerzão aí que eu já tô te contando, essa é a próxima mágica. A gente entende que hoje o mercado, ele é muito carente de conhecimento de marketing. Ele é muito carente. E não é culpa do empresário. Não ensina isso na escola. O cara faz curso de administração. Quando o cara está estudando marketing, já mudou totalmente a estratégia de rede social. Eu costumo falar, já falo já há muito tempo isso, é muito difícil hoje uma faculdade ensinar marketing para rede social, porque a rede social muda a cada semana. Sim, tem que estar muito atento. Até desenvolver uma metodologia, até desenhar tudo aquilo, até ser validado pelo MEC, até já foi, o que eles desenharam aqui já passou. E hoje as empresas elas estão com um marketing desatualizado, aquele marketing antigo, aquela pessoa que estudou marketing, que ela fazia publicidade na TV e no rádio, no jornal. Esquece, a pessoa, se ela não se atualizou nesse período, desculpa, mas ela não vale mais para o marketing de hoje em dia, de 2026. Então, e a gente vê que os empresários, eles têm essa carência. E eles estão, às vezes, dando o melhor deles. Eles estão, sabe, pondo a cara, mas não dá. Aí a gente vai... Não sei se eu falo sobre esse assunto. Agora já começou? Acho que já, né? Aí... eu tenho essa habilidade, pode falar. Não é de você não, pelo contrário. Não, de trazer o que as pessoas não querem, pode falar. Hoje em dia... Infelizmente, a gente vive num momento que todo mundo se tornou especialista em nada. Então, tem muita gente hoje, sou especialista em rede social. Aí você vai ver, a pessoa nunca construiu nada. A agência que eu sou autoridade no assunto, eu sou uma agência, eu vou tirar você daqui, vou colocar aqui, vou fazer não sei o quê. Quando vê, não fez nada também. Entende? Então, hoje tem muito mais profissionais prometendo o que eles não cumprem do que realmente pessoas boas que vão lá, executam e cumprem. Então, esse é o nosso papel. A gente pegar o empresário que ele vai entrar aqui e dar um direcionamento, falar assim, é assim que faz. É assim que faz porque a gente já fez. A gente tem uma história construída, a gente já construiu isso para diversas outras pessoas. E isso daqui é o que funciona, isso aqui é o que dá certo. Entende? É uma informação nova, fresca. E se você for pensar pro ciclo, né? Eu passei por várias experiências como essa que você disse e graças a Deus eu não desisti, né? Porque quem tá na frente, quem é empresário, fala, não, tudo agora vai dar certo. E não, achei a pessoa certa. Alto. E aí passa um mês, daí passa 2, aí 3 você já fala, meu Deus, vamos fazer uma reunião de alinhamento um pouco mais, né, firme. Exato. E muitos desistem, né? Calma. A maioria, 4, 5, 6 agências. Então, tem essa vertente do empresário que está desassistido, mas também tem a das agências que, com boa vontade, querem, mas ainda não são profissionais. Exato. Talvez seja um outro produtinho aí, porque os cases que você vai realizar aqui, com certeza, vai tirar uma autoridade de mentoria para ensinar. Com certeza. Você trouxe um ponto muito importante, que é o lance do empresário chega uma hora que ele desiste. E ele desiste da pior forma. Ele desiste se sentindo culpado. Não é pra mim. Eu não sou bom. Sim. A pessoa já guarda, às vezes, um sonho numa gaveta, ou ela gera um trauma, ela cria uma crença do tipo, não devia nem ter tentado. Você tá vendo? Eu sabia que não era bom pra isso. Sendo que, na verdade, isso é desenvolvível como qualquer outra coisa. E é uma judiação, né? É uma judiação. Exato. Estamos caminhando para o fim. Eu vou deixar sempre essa reunião, eu prometo. Como você faz para equilibrar a vida pessoal e a vida profissional? Se é que isso existe. Que vida pessoal? Não entendi. Quem? Pessoa? Deixa eu ver se a pessoa tá aqui ou não. É normal ter vida pessoal também? Junto com o profissional? Dizem que... Olha, sendo muito sincero, vida de empresário, dificilmente, para ter resultado no Brasil, a gente tem que fazer muito mais do que qualquer outro lugar. Então, claro, é importante relacionamento, network, convivência familiar, mas é dança de pratinho. Ontem mesmo era meia-noite, eu estava com o computador ligado ainda em cima do colo. Então, não tem tempo, né? Não tem... assim, aqui dá para encaixar, vou encaixar aqui o lance familiar, sobrou um tempo, é notebook... Então, não tem muito... É uma flexibilidade, não é exatamente exato. regra
Exato. concreta. Exato. A Aline, minha esposa, também, ela trabalha pra caramba. Então, a gente vai encaixando, sabe? Final de semana, tem final de semana que a gente trabalha, tem final de semana que a gente fala, olha, agora também já deu... Já teve vezes da gente falar, não, agora a gente vai viajar e vai ficar tranquilo, a gente vai ser uma viagem tranquila. Quando vê, tá com mala de equipamento de audiovisual no carro, tá produzindo vlog, sabe? Então... Ai, Deus, assim, vai ser bem tranquilo. Aí tá respondendo, tá... Até porque a Contents, ela funciona de final de semana, ela funciona de feriado, ela funciona na hora que tiver evento, tem evento. 100%. Então não dá. Pô, precisa de alguma coisa, óbvio que eu vou atender o time, é óbvio que eu vou dar atenção. Sim. Então a gente vai encaixando, né? É uma doação, né? A gente vai encaixando a vida onde dá. Legal. Top. Mas com alegria, né? Porque eu percebo que tá sempre feliz. Você tá sempre feliz. Sabe que eu descobri numa terapia uma vez? Que esse daí foi outro ponto que eu tive que trabalhar muito. Que o meu hobby era trabalhar. E aí, como que faz? Qual o seu hobby? Trabalhar, claro. Imagine. Porque começou... Tá, mas o que você gosta? Mas o que você mais faz? Mas o que você quer? E aí, tudo era coisa de trabalho. Aí eu falei, acho que... Aí, não, você precisa ter uma distração, senão daqui a pouco você pifa. Você precisa ter sabe? Não, o que você gosta? Precisa achar alguma coisa que você gosta. Aí, na época, comecei a lutar, enfim. Comecei a trazer algumas outras coisas, porque era só isso. 7 dias por semana, da hora que estava acordado. Então, e hoje você tem essa... eu você prioriza algumas coisas. Eu me forço. Tipo, determinado dia, determinado horário, eu falo assim, não, agora eu preciso desligar. Por exemplo, eu te dar até um exemplo. Eu deitava na cama e ainda continuava trabalhando no celular, até sentir sono. Olha que doideira. Ou seja, e nunca senti, né? Porque sai um negócio na cara. Exato. Não, chega uma hora que até o corpo desliga automático. Exato. E aí, agora eu pego alguma coisa que seja tranquila, sabe? Pra fazer, que, sei lá, alguma coisa que não tenha relação com o trabalho. Porque senão não para. Senão é o tempo inteiro. Não. E geralmente as ideias vêm onde? Tem 2 momentos. Banho e a hora que você vai dormir. Isso. É a hora que vai dormir. O meu exercício também. Banho, exercício e a hora que vai dormir. Que às vezes assim, meu Deus, eu quero dormir, mas tá tendo problema. Vivi, faz isso, aquilo. Então, inclusive as melhores ideias foi deitado com a cara no travesseiro pra dormir. Aí vem... E aí, vou ter que anotar. É isso. Amanhã eu não vou lembrar disso, peraí. Maravilhoso. Mas é isso, né? E é o prazer em realizar, né? Eu acho que vai muito disso também. Não é um peso. É algo que você faz fluir. Prazeroso. Muito bom. Meu querido, eu vou te trazer o presente. Mas ainda tem uma pergunta final. Claro. Então, se prepara. Meu querido Edu vai me ajudar com o presente aqui. Vai brincando. Vai. Moleque, imagina. Eu aprendi a excelência da Contentive. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Tem uma caixa. Que chique. É pra eu tranquilizar, né? Agora você já tem como dormir bem tranquilinho. Que isso, que chique, obrigado, Vini. Vai achando. Top demais. É pra aquele dia pra relaxar, né? Exatamente. Fala, não, agora chega de trabalhar. Ficar bem pleno. Falar, agora vou com a Aline aqui tomar um vinhozinho e pronto. Muito, muito, muito obrigado. Você acertou em cheio. Sensacional, muito bem. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação. E eu vou para o finalmente, né? Vamos pro finalmente? Bora. Ficaríamos aqui uma semana falando. Kilmer. Dentre todas as habilidades que você desenvolveu, de tudo que você realizou, da sua história, dos seus propósitos, qual é o seu palco? Transformar a vida das pessoas. Eu descobri isso também, sabia? Eu acho que talvez isso seja o que mais me move e o que mais faz sentido. Eu achei o meu propósito, que é de fazer alguma diferença na vida das pessoas. Teve uma vez, eu vim bem de baixo, né? A gente não aprofundou muito, né? Mas eu vim muito de baixo. Tipo, muito mesmo. E uma vez eu tive uma conversa com Deus e eu falei assim, eu prometo pra você que se um dia você me der essa oportunidade, se você fizer, eu
eu ter resultado, eu vou ajudar muitas pessoas. E na época eu não estava entendendo. Na época eu estava pensando que seria o ajudar só através de ajuda, de dinheiro, sabe? Às vezes o pessoal já tive uma experiência, mas aí fica para um outro momento, uma experiência no Farol, que é um rapaz cadeirante, enfim. E no dia eu estava pensando em ajudar as pessoas com dinheiro, sabe? Doação, a gente ajuda, inclusive, a gente não promove, não fala sobre isso, mas a gente ajuda muito com doações. E aí eu estava com aquele propósito na cabeça. E depois eu entendi que ele me levou para um outro caminho, que era o caminho do conteúdo, que era o caminho de ensinar, que era o caminho de treinar. E aí eu estava impactando não só uma vida, mas eu estava impactando um futuro e uma linha gigantesca. A partir do momento que eu ensino hoje um empresário, eu estou impactando a vida do colaborador, a vida do empresário, a vida do filho do colaborador, a vida... Então eu entendi que o propósito estava mais atrelado a isso. Aí, depois que eu entendi, eu falei, você estava me preparando, então, para ajudar de uma maneira muito mais especial, né? Tava de brincadeira comigo, né? E aí eu entendi. Então, esse eu acredito que é o meu principal palco hoje em dia. Quando foi essa conversa? Essa conversa foi há 6 anos e pouco atrás, mais ou menos. Dessa conversa pra cá, se ele te chamasse brevemente pra um papo, do tipo, vem cá, só pra dar um cheiro aqui, dá um cheiro aqui. O que ele teria se orgulhado nesses 6 anos? Acredito que de estar cumprindo o que foi prometido. De realmente ter essa vontade, esse desejo de fazer isso. E, claro, né, a gente acaba tendo resultado também baseado nisso, mas eu acredito que é uma coisa que liga a outra. Então, realmente está cumprindo esse papel, sabe? Esse seria o orgulho. Seria. E qual seria a intensidade que ele colocaria no seu propósito? A intensidade? O que ele diria? Cara, faz isso aqui, ó. É o que ele já vem fazendo, né? Essa ideia nova de abrir mais frentes, que você vê, de novo, voltou para o mesmo ponto. Antes era só a estrutura, agora a gente voltou de novo para o lance de treinar essas pessoas para se profissionalizar e automaticamente elas vão ter mais resultado. Não tem jeito. Se profissionalizando é um resultado. Então, isso tinha ficado um pouco para trás e voltou de novo. Parece que, sabe, me colocou no caminho de novo. Uhum. Eu fiz um treinamento segunda e terça-feira agora. Só falou disso. Inclusive, tiveram algumas ferramentas para a gente entender algumas coisas de posicionamento. E aí a ferramenta foi só me direcionando para isso. Isso. Eu falei, tá bom, já entendi, já. Bom. Já sei que é isso. Tá, sabe, de novo. Então é isso. É legal, um dos pilares da minha metodologia, eu sempre trago isso para os convidados, é a intuição. E quando eu percebo que a pessoa tem isso aflorado, né, que é o seu caso, dessa conversa, desse diálogo, de ouvir coisas que o seu eu traz, né, que seja a força divina, seja o que a pessoa acredita, é muito legal. Porque é um pilar sustentável no topo da pirâmide. Essa intuição, essa direção. A gente tem que ouvir. E todas as vezes que eu não ouvi, eu me lasquei. Sabe esse sentido? Quando você fala assim, não deixa o carro aí, né, desse lado da rua. Aí você volta a abrir o carro. Sabe umas coisas que você fala, de novo. E eu não aprendi. Então, nossa, tem que ouvir. Uhum. Eu acredito muito em Deus, então eu sempre peço muitas coisas. E ele sempre entrega, é surreal, é bizarro. Você já assistiu aquele documentário O Segredo? Já, maravilhoso. O documentário? Já. Isso. Pede. Mais uma dica. Mais uma. Mais um. Pede. Eu vou fazer um resumo bem breve desse lance que eu falei do cadeirante. Teve um dia que eu tava parado no Farol e eu tinha um negócio que ele já estava para quebrar. Ele já estava nas últimas, talvez fosse o último mês. E aí veio um cadeirante, parou do meu lado, aí ele fez assim, tem como você me ajudar? Na época eu tinha um Gol velho. Ele não tinha, nem funcionava o marcador de combustível, eu andava com uma garrafinha de gasolina no porta-mala. Meu Deus! Nesse nível. Andava com a garrafinha de gasolina no porta-mala, porque qualquer hora acabava. E aí ele fez assim, tem como você me ajudar? Aí eu olhei pra ele, já tava aquela cara de derrota, sabe? Aí eu olhei pra ele e falei, rapaz, bem que eu gostaria de te ajudar, mas eu não tenho. Aí ele ficou assim pra mim. Aí ele fez assim, você acredita em Deus? Eu acredito. Aí ele fez assim, pede pra ele. Ele que te ajudou. Ele que te ajudou. Foi um tapa na minha cara, foi um murro na minha cara. Nossa. Eu falei, peraí, eu tô com saúde, eu tenho, tudo bem, o negócio já poderia quebrar, estava ruim, mas eu tenho ainda um negócio.
eu tô dentro de um carro, sabe? E aí deu aquela virada de... Falei, nossa, eu tenho tudo pra agradecer, eu tô com esse semblante de derrota. Que loucura! O cara me deu uma aula aqui em uma frase. Tanto que depois eu ajudei muito esse cara, enfim. Mas ali foi o pede. E eu comecei a pedir. Pede. E quanto mais eu pedi, Mas pedires Mas e ele recebereis. mais ele entregou. Mais ele trouxe. Nossa, eu ia te dar uma chinelada se você saísse desse episódio sem contar essa história. Olha, sério. E por muito tempo agora, eu acho que eu me acostumei mais. Por muito tempo ainda me emociona um pouco, sabe? Poderosíssimo. Porque foi surreal. E O cara- literalmente ele dizendo, né? Não, ele mandou. Falou assim, vai lá, vai dar um chacoalhão nesse trouxa aí que tá aí reclamando da vida com um monte Essa de criatura coisa. que eu mesmo fiz, vai lá. Exato, vai lá dar um chacoalhão nele. Então, foi isso. E eu aprendi a pedi bastante. Doido, hein? Uau, É, fechamos uau. com chave de ouro. Uau. E eu vou te pedir Uau. para trazer uma última frase, porque afinal, Manda. isso foi bem impactante. Foi bem sensacional essa história. Obrigada por compartilhar, Isso. né? E traga para nossa audiência, então, a sua palavra, a sua mensagem para quem está nos assistindo. Mensagem é, nunca desista. Busque conhecimento. De novo, o dinheiro que você não ganha pelo conhecimento que você não tem. Mas nunca desista. Nunca acredite nas opiniões de pessoas que nunca construíram nada. Que quanto mais você começa a se destacar, mais as pessoas vão tentar te puxar de volta para o lugar que você veio. Não aceite a vida como aquilo é o seu futuro, aquilo é o seu destino. Encare como aquilo ali é só uma fase que eu estou e eu tenho o potencial de sair dela e principalmente tenha coragem. Porque tem muitas pessoas que têm muito potencial e não têm a coragem. Eu estava falando até sobre isso ontem. Eu tive a coragem de ousar, de investir. O investimento da Contents foi um investimento que eu nunca imaginei que eu pudesse um dia fazer na minha vida. E eu poderia ter escolhido outras coisas, pessoais, de repente. Mas não, o investimento foi pensando em coragem. Outro cara que eu admiro agora, falando em gente internacional, é o Elon Musk. O cara é kamikaze, o cara tinha um investimento que ele tinha a última chance de fazer um lançamento, o foguete que deu ré, e ele deu ré. E nunca alguém tinha feito isso na história da humanidade. E olha a ousadia, né? É usado. Tipo, deu isso aqui, tentou, não deu, já era, acabou. E fez, Sim, foi usado. sim. Então tem que ter coragem, medo todo mundo tem. Só que o que diferencia uma pessoa da outra é como ela controla o medo que ela tem. Porque todo mundo vai ter, na hora de meter a cara. E é isso, é coragem, ousadia. Seja louco. Seja louco, vamos colocar no slogan lá. Seja louco. Adoro. Que Deus manda os louquinhos pra Exato. compartilhar. Muito obrigada. Foi Valeu, incrível, Vivi. foi sensacional. E você aí de casa, fique atento para o próximo episódio do Pode, Vivi? But before I commit, breathe.